Bom dia. Na aula de hoje não fala sobre as leis de Ohm. As leis de Ohm, postuladas pelo físico alemão Georg Simon Ohm. Em 1827, determina a resistência elétrica dos condutores. Além de definir o conceito de resistência elétrica, Georg Ohm demonstrou que no condutor a corrente elétrica é diretamente proporcional à diferença de potencial aplicada. Foi assim que ele postulou a primeira lei de Ohm. Sua experiência com diferentes comprimentos e espessura de fios elétricos foram cruciais para que postulasse a segunda lei de Ohm. Nela, a resistência elétrica do condutor depende da constituição do material e é proporcional ao seu comprimento. Ao mesmo tempo, ela é inversamente proporcional à sua área de secção transversal. Resistência elétrica. A resistência elétrica, medida sobre a grandeza Ohm, que é representada por esse símbolo, designa a capacidade que um condutor tem de se opor à passagem de corrente elétrica. Em outras palavras, a função da resistência elétrica é dificultar a passagem da corrente elétrica. Observe que a resistência de 1 ohm equivale a 1 volts ampere por ampere. Resistores. Os resistores são dispositivos eletrônicos cuja função é de transformar energia elétrica em energia térmica, calor, por meio do efeito de Joule. É só lembrar da resistência do chuveiro, que ele transforma energia elétrica em energia térmica. Dessa maneira, os resistores ômicos ou lineares são aqueles que obedecem à primeira lei de Ohm. Então, temos a primeira lei de Ohm. A intensidade I da corrente elétrica é diretamente proporcional à sua diferença de potencial, DDP. Então, DDP significa diferença de potencial, chamada também de voltagem. Por outro lado, os resistores não ômicos não obedecem à lei de Ohm. Leis de Ohm, enunciado e forma. Primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm postulada que um condutor ômico, resistência constante, mantida a temperatura constante, a intensidade I da corrente elétrica será proporcional à diferença de potencial, dB, aplicada entre duas extremidades. Ou seja, sua resistência elétrica é constante. Ela é representada pela seguinte fórmula. Então, aqui já temos a fórmula que representa essa primeira lei de Ohm. Para nós calcular a primeira lei de Ohm, ou temos essa ou usamos essa. Tá? É indiferente, é a mesma fórmula, só foi trabalhado com as variáveis. Onde o nosso R é resistência medida em Ohm, ou é a diferença de potencial elétrico medida em volts, e o I é a intensidade da corrente elétrica medida em ampere. Tá? Vamos aqui um exemplo para nós calcular. Um resistor de 100 ohm. Então, é nosso R. Então, nosso R, 100 ohm. É percorrido por uma corrente elétrica de 20 mA. Então, o nosso 20 é nosso I. 20 mA. A DDP entre os terminais resistores em volts é igual a, convertendo esse aqui em o nosso I, que o nosso I ele é amperes, então não tem que converter para amperes. Então é 20 vezes 10 elevado a menos 3. Onde eu trabalhando 100 vezes 20, eu vou chegar no meu 2000. 2000 vezes 10 elevado a menos 3. E transformando esse número em notação científica, onde que 2000 é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a 3, vezes 10 elevado a menos 3, onde que eu tenho multiplicação de mesma base, somos expoente. 3 com mais menos 3 fica 0. 10 elevado a 0 é 2 vezes 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é 1, 2 vezes 1, 2. Então, nós temos que o nosso U, que é a diferença de potencial, é de 2 volts. Aqui, um resistor ôhmico, quando submetido a um DDP, diferença de potencial de 40 volts, é atravessado por uma corrente
elétrica de intensidade de 20 ampere. Ok? Então nós temos 40 volts e uma corrente elétrica de 20 amperes. Tá? Quando a corrente que ultrapassa for igual a 4 amperes, a DDP em volts nos seus terminais será. Primeiro nós vamos ter que iniciar encontrando o valor da resistência, que é o valor que é, onde que o nosso U é 40, tem no exercício lá em cima, e o nosso I é 20. 40 dividido por 20, temos que R igual a 2 ohm. Perfeito. Agora nós temos que achar o nosso U. Por quê? Nós temos que achar o nosso U para nós poder depois calcular. Onde, lembrando que o nosso R é resistência medida em ohm, U é a diferença de potencial em volts e I é a intensidade da corrente. Então, vamos achar o nosso U primeiramente. Aqui. U igual a R vezes I. Só que agora vamos usar o nosso valor. Ele fala assim, quando a corrente que atravessa é igual a 4. Então, a nossa intensidade, nosso I, é 4. E o nosso R, que é a nossa resistência, é o que nós encontramos anteriormente, 2. Então, o nosso U vai ser 2 vezes 4, 8. Então, o novo valor vai ser de 8 volts. Aqui é um outro exemplo, tá? Ao ser estabelecido a diferença de potencial de 50 volts entre os terminais de um resistor, estabelece uma corrente elétrica de 5 amperes. Qual a resistência entre os terminais? Simples. Ele quer saber resistência, quer saber nosso R. Onde que o nosso U é 50 volts, como está aqui, e o nosso I é de 5 amperes. 50 dividido por 5, 10 ohm. Ok? Com isso, ajuda e facilita vocês a compreenderem melhor o conteúdo e fazer as atividades. Tenham uma boa semana a todos.